Foi uma prova muito dura, muito divertida, passei horas em lugares inóspitos, muito bonitos, de dia, de noite, com vento, sol. A prova quase toda foi exposta, então eu tive pouco lugar de sombra, não tinha quase árvore nenhuma durante o dia para poder gerar algum tipo de sombra. Invariavelmente eu cometi alguns erros, eu queria compartilhar aqui com vocês. Um erro estratégico muito importante para mim foi, eu esqueci de levar na minha mochila a vaselina, que faz parte do meu equipamento, que ajuda a evitar o atrito e assaduras. Então, eu encontrei minha vaselina só numa drop bag que eu deixei com a organização, que eu encontrei lá no quilômetro 90, então até lá eu estava sem vaselina, eu passei antes de largar, mas eu fiquei com assaduras praticamente durante toda a prova, o que complicou bastante a minha performance. E isso acabou sendo um erro estratégico que eu acabei pagando um preço relativamente alto aí durante a prova. Além disso, eu corri com uma meia que eu treinei durante centenas de quilômetros com ela, mas eu não tinha percebido que ela tinha uma costura na planta do pé que me gerou duas bolhas ali que também foram complicadas de administrar a dor durante todo esse tempo de prova. Lembrando que foram 48 horas de prova, né? Então muita coisa acontece durante a prova. É fundamental você escolher seu equipamento correto, treinar, obviamente, com seus equipamentos antes de uma prova como essa. Eu queria falar de alguns equipamentos rápidos aqui. O primeiro deles é o Trekking Pole. O Trekking Pole a gente aqui no Brasil usa muito pouco. O europeu já usa isso aqui comumente, já faz parte do dia a dia deles. A gente não tem tanto costume de usar esse tipo de equipamento. O Trekking Pole, ele, para essas provas de montanha, ele ajuda bastante. Então, eu vi praticamente todos os atletas correndo com trekking pole, eu corri também. A dica que eu dou é comprar um trekking pole leve, é importante leve, e mais importante de tudo é saber a técnica de como usar o trekking pole. Se você não tem a técnica, não sabe utilizar, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então é importante ter um desse aqui, mas saber usá-lo durante a prova e etc. Eu corri com um tênis Salomon, eu corri com esse Ultra Pro Trail Running. É um tênis bastante leve, ele tem um solado híbrido. Gostei bastante dele, foi a primeira vez que eu corri com esse modelo aqui da Salomon. Eu corro com o Salomon praticamente todas as minhas provas de ultramaratona. Gostei bastante e correrei com certeza outras provas com ele também. É um tênis que me deixou bastante satisfeito. Além disso, eu levei, não é um equipamento, mas eu levei a GoPro, eu queria falar um pouco dela porque foi o único equipamento não obrigatório que eu levei na minha mochila. O resto, minha mochila estava praticamente com equipamentos obrigatórios. Cobertor de emergência, alguns remédios, roupa extra, alimento, algum gelzinho, né? Eles exigem uma quantidade mínima de alimentos, água e algumas outras coisas. Então, a GoPro foi o único equipamento que me fez um pouco mais de peso, mas que vale a pena até para registrar alguns momentos importantes ali da prova. Além disso, eu corri com o Fênix, que é o Garmin Fênix 2. Já é um relógio já antigo, né? A Garmin já está com o Fênix 6. Mas eu recomendo utilizar. Eu acabei não utilizando ele muito, porque ele não tem tanta bateria para aguentar esse tipo de prova de longa duração. Mas esses modelos mais novos, você consegue ficar até 40 horas com o modo GPS ligado, que é muito importante, porque numa prova como essa é legal você saber se você está muito longe ou não do próximo checkpoint, para você fazer administração de água, administração de energia e etc. Então, acho que é um equipamento aí que vale a pena também investir para fazer uma prova bem feita, né? E outros equipamentos, como isso aqui é uma headlamp que eu utilizei durante a prova, eu utilizei essa aqui da Petzl, essa aqui foi minha headlamp principal. A organização exige 2 headlamps com baterias e baterias extras. Queria falar um pouquinho da parte noturna, né? Essa prova, como ela rolou numa região desértica, a gente tinha uma amplitude térmica muito grande. Então, durante a noite, a temperatura caiu bastante. Além de ser o clima desértico, além do deserto já ter essa característica, na altitude de 2.000 metros aproximadamente, isso fica mais forte ainda. Então, eu creio que eu peguei ali temperaturas próximas a 0 grau durante a madrugada e na alta montanha. E durante o dia, como eu falei, como é um percurso bastante exposto, deu 7, 8 da manhã, o sol nascendo, ali já a temperatura começa a subir bem rápido, então a gente já chegava nos 25, 30 graus muito rápido e com sol a pino, né? Então é uma prova que exige bastante de equipamento. Então um dos equipamentos obrigatórios também era o protetor solar,
né? Fora a proteção de boné, bandana para proteger pescoço e a pele. Porque o sol, a organização já sabia, né, que o sol ia ser um sol direto por durante muitas horas em cima dos atletas. Então, essa é uma prova que eu tenho certeza que é uma das provas mais técnicas que tem do circuito de ultramaratona que tem hoje no mundo. Ela tem uma característica aí realmente de ser muito técnica, até pelos tempos, né, máximos de prova. Você vê, é uma prova que você pode fazer até 57 horas, poucas provas têm esse tempo limite, né, para uma distância de 170 km com 10 a 11 mil metros de ascensão. E o que eu percebi, respondendo muitas das perguntas que meus amigos fizeram nesses últimos dias agora, é assim, todo mundo perguntou, pô, Rafa, você estava lá no quilômetro 120, né? Por que você já não desceu 10 quilômetros, concluiu a prova de 130 e voltou para o Brasil com a medalha dos 130 quilômetros? Essa é uma pergunta, eu me fiz muito essa pergunta também depois da prova, porque essa decisão estratégica você toma ali na hora, você tem pouca, né, você não sabe exatamente o que tem pela frente, então você não tem todas as informações para tomar essa decisão. Então, mas eu refleti muito sobre essa pergunta e eu queria concluir esse vídeo falando um pouco da mensagem que eu cheguei pensando e refletindo sobre essa pergunta, que é a seguinte: você só fracassa quando você deixa de tentar. Então, eu não queria voltar para o Brasil sem ter tentado, ao menos tentado, concluir a prova de 170 km, por mais difícil que eu sei que ela for, que eu sei que ela tenha sido. Então, eu acho que assim, provas como essa, ultramaratonas, a gente nunca sabe como vai ser, depende muito do clima, da região e etc. É sempre uma grande dúvida, né? E o atleta de ultramaratona, ele tem que ter essa característica, né? Ele tem que ser perseverante e tem que sempre tentar, porque não adianta a gente nem ao menos tentar. Um abração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar e estou aqui à disposição. Valeu, tchau. Deixa eu entender. Fechou? Fechou. A construção, o fracasso e a tentativa, que expressão você usou? Você só fracassa quando